Filipenses 10 ao 21. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. 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 Meus irmãos, o texto hoje vai ser esse de versículo 12 ao 16. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Deus gracioso, nós te louvamos pela sua palavra. Louvamos ao Senhor, porque se hoje, ó Deus, amamos a ti, se hoje estamos no teu caminho, é porque o Senhor antes nos amou primeiro. O Senhor que antes nos escolheu antes da fundação do mundo. Ó Deus, que o Senhor venha confirmar-nos, ó Deus, no caminho da graça. Que o Senhor venha cada dia mais, ó Deus, fazer que caminhemos e perseveremos, ó Deus, olhando firmes para o alvo que é Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, pela Sua misericórdia, para que abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para que ouvindo a Sua palavra e compreendendo ela, gere frutos em nossas vidas, frutos que glorifiquem o Senhor, para a glória do Seu santo nome. No nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso sermão hoje, ele diz respeito a prosseguindo para o alvo. Paulo agora ele usa essa linguagem, que não é uma linguagem que ele usa somente aqui. Paulo usa essa linguagem que nós estamos numa corrida em vários momentos e vários textos sagrados. Ele fala isso com os irmãos lá em 1 Coríntios 9. Ele fala também com Timóteo quando ele vai dizer que nós somos como atletas. Precisamos, como atletas, nos exercitar para a corrida, para aquilo que nós estamos diante de nós. E essa ideia de prosseguir por um alvo, ela é importante porque ela reflete um pouco daquilo que, quando nós lemos o livro de Hebreus, falando sobre a perseverança dos crentes, também lá é nos dito. Nós somos chamados a correr a corrida da fé. Nós consideramos a vida cristã como o quê? Uma caminhada, uma corrida. E todos nós que cremos em Cristo Jesus estamos nessa mesma caminhada. Por isso, hoje o nosso texto em questão vai nos chamar a esse objetivo do quê? De prosseguindo para o alvo, olhando para Cristo Jesus, mantermos firmes, perseverantes em santificação. Esse texto para nós hoje, se no último texto o assunto principal foi o assunto da justificação pela fé, nosso texto hoje, o assunto principal é sobre a santificação. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, nós poderíamos dizer que ele fala a respeito da ordem da salvação. Ele fala da justificação, ele fala da santificação, e ele também vai falar, e nós vamos meditar, se Deus nos permitir, no último sermão desse texto, no versículo 17 ao 21, a respeito da glorificação. Essa que é a ordem da nossa salvação. Todos aqueles que são chamados eficazmente através do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, esses que são justificados pela fé no Senhor Jesus, esses que são adotados na família de Deus, esses agora estão no caminho, no progresso da sua santificação. Mas voltando, antes de nós entrarmos nisso em específico, vamos pensar algumas coisas a respeito de prosseguir para o alvo.
Todos nós, nas nossas vidas, fazemos alvos para nós. Todos aqui têm algum alvo, algum plano, algum projeto que pensa para que o seu futuro encontre e alcance ele. Isso é algo muito comum do ser humano. Planejar, fazer projetos e seguir e perseguir um alvo, perseguir um objetivo. A Bíblia nos ensina a fazer isso, a planejar os nossos caminhos. Nós não somos chamados para viver nesse mundo de maneira como se hoje fosse o último dia e temos que viver sem nenhum tipo de organização, de planejamento. A questão é que muitas das vezes os nossos alvos, os nossos objetivos são objetivos ruins. São objetivos que o apóstolo Paulo vai também dizer que, lá no versículo 19, são preocupações apenas com as coisas terrenas. Nós podemos ter bons objetivos, mas muitas das vezes o nosso coração está tanto nesses objetivos que a nossa vida gira somente em torno disso. Mas os crentes que são regenerados e justificados recebem agora também em Cristo um novo objetivo, um novo alvo. Se nós temos em Cristo agora a alegria por sermos nele justificados, Deus também nos dá uma alegria nele agora para perseguindo a Cristo, andando no caminho de Cristo, encontrarmos a Cristo no final da nossa caminhada. Deus nos dá agora um novo objetivo que é o quê? Encontrarmos a perfeição, como nós lemos nesse texto. Então, tendo isso em vista, tendo em vista aquilo que nós já falamos no último texto, hoje nós iremos desenvolver a respeito da santificação como esse progresso, como esse proceder, esse prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Quando a gente lê as Escrituras, meus irmãos, é muito claro que nós vemos que constantemente na Bíblia, Deus que é santo, o caráter de Deus reflete a sua santidade, ele chama também o seu povo a ser santo como ele é santo. Nós lemos em Mateus 5, no versículo 44, o Senhor Jesus dizendo o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. O apóstolo Pedro, citando o livro de Levítico, lá no capítulo 1, versículo 1 do 15 ao 16, ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Deus é separado do mundo para ser de Deus, ser santo como o Senhor é santo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, ele diz também: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então todo crente tem como propósito, objetivo na sua vida ser santo. Quando o Senhor nos elege, nos chama, Ele nos chama para quê? Para sermos santos. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, como diz em Efésios 1,4, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Esse é o propósito do crente. O crente busca a perfeição. O crente busca, de fato, a glória, que é estar com Cristo, sem pecado. Então, a santificação é a busca de todo verdadeiro cristão justificado. Aonde a verdadeira fé habita no coração do homem, o justificando, levando ele até Cristo para que ele encontre perdão, para que ele encontre aceitação, para que ele encontre a justiça de Cristo, essa mesma fé que justifica o homem, crendo em Cristo, essa fé também opera no coração do homem para levá-lo cada dia mais a ser santo. Então, primeiramente, a gente precisa definir, porque às vezes pode ser que a gente não sabe o que é santificação. Porque santificação, nas Escrituras, é muito falado, mas hoje em dia também nós ouvimos um tanto de coisa do que é ser santo, mas muitas das vezes são apenas rituais, são ritos, são práticas. São, como eu falei no último domingo, uma série de regras que determinados grupos religiosos dão para que você, seguindo esses rituais, essas práticas, essas regras, você encontre um tipo de perfeição, de santidade. E muitas das vezes, como eu falei no último sermão, essas regras são totalmente sem nenhum poder de fato para lutar contra o seu pecado. Existem proibições e regras que os seres humanos fazem que não tem nenhum poder na luta do nosso interior. Elas querem ser muito radicais. Se nós vivêssemos alguns anos atrás, era muito comum a gente ouvir que crente não poderia, por exemplo, ter uma televisão dentro de casa.
Porque a televisão era o olho do diabo dentro da sua casa. O diabo ficava olhando para você ali. Poxa, é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Se você não ter televisão, você vai ser mais santo? É claro que quando a gente olha alguns programas de televisão, realmente, são programas do diabo. Mas quando você foca em questões apenas periféricas, você não lida com o coração. Porque você pode deixar a televisão de lado, mas você pode sair na rua, você continua habitando a sociedade, você continua habitando o mundo. Meus irmãos, se o pecado fosse apenas uma questão exterior, que você proibisse essas questões exteriores e logo você encontrava-se a santidade, quando nós fôssemos salvos, Deus colocaria a gente, como eu falei no último domingo, numa montanha solitária, sem ninguém. Você ia habitar lá sozinho, ou então, melhor, Deus te matava quando você cresce em Jesus, você iria para o céu e pronto. Aí você não teria mais chance de cair em pecado. Meus irmãos, Cristo nos colocou nesse mundo. E a Bíblia nos diz que quando Cristo nos salva, Ele roga ao Pai em João 17, Pai, não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do maligno. Meus irmãos, a questão da santidade não é questões apenas exteriores. Ela diz respeito do nosso coração. Ela diz respeito ainda da natureza adâmica que há em nós. Porque mesmo ainda depois de sermos justificados em Cristo, e agora nós termos o Espírito Santo habitando em nós, nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda somos tentados pela nossa carne, somos tentados ainda pelo mundo e pelo diabo. Então o que é santificação? O Catecismo Batista vai definir na pergunta 34 da seguinte forma. Ele diz o seguinte: a santificação é a obra da livre graça do Espírito de Deus, pela qual somos renovados no novo homem, feitos à imagem de Deus, e somos cada vez mais capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça. Santificação é uma obra da livre graça de Deus. Da mesma forma que uma das bênçãos da salvação é a justificação, a santificação também é uma bênção livre que Deus dá para aqueles que estão em Cristo Jesus, aliançados. Mas é não um ato de Deus, mas é uma obra de Deus. Se é uma obra, é um processo, é um trabalho, aonde não é somente Deus que faz, nós ficamos alheios à santificação. A santificação não é como você deitar na sua cama e ficar lá e esperar que Deus vai te santificar através disso. Mas Deus nos chama a trabalhar, nos esforçar, mas tudo isso dependendo de Cristo e da sua graça. Suplicando a Deus em oração para que Ele cumpra em nós o que Ele quer que nós façamos. A santificação é uma obra da livre graça de Deus, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que agora habita em nós. E Ele é santo que nos leva dia após dia a ser moldados à imagem de quem? A imagem do Senhor Jesus. Ser santo não é apenas parar de assistir televisão. Ser santo é parecer com Jesus Cristo. É ser transformado cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o novo homem, o novo Adão. Porque é para esse propósito que Deus nos salva. Para que Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, seja o primeiro, o irmão mais velho, e nós como irmãos mais novos dele, sejamos como ele. E a santificação, ela opera em nós de tal forma que cada dia mais nós somos capacitados por Deus a mortificar, a morrer para o velho homem, morrer para o pecado e vivermos para a justiça. Como nós já falamos e vale a pena sempre ressaltar, a salvação ela tem 3 estágios. A salvação tem 3 tempos, 3 aspectos na Escritura. Nós somos salvos da condenação do pecado. Quando nós cremos em Cristo Jesus, a justificação nos livra da condenação do pecado. Nós somos justificados, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O pecado que antes estava sobre cada um de nós, tanto o pecado de Adão, como também nossos pecados ao longo das nossas vidas, agora são colocados em Cristo Jesus e a justiça dele é nos dada, e nós somos justos nele. Nós somos salvos da condenação do pecado, livres da condenação. Um segundo aspecto da santificação é que nós somos, os justificados são libertos agora progressivamente do poder do pecado. O pecado que antes não encontrava nenhuma resistência na nossa vida, agora porque nós somos novas criaturas em Cristo, agora há uma grande resistência.
Porque agora nós não pertencemos mais ao pecado. Não pertencemos mais a esse mundo como vivendo para agradar esse mundo. Agora nós somos de Deus, pertencemos a Deus. E agora, cada vez mais, nós somos progressivamente libertos do poder do pecado em nós. Cada vez mais que nós caminhamos com Cristo, cada vez mais que nós estamos andando segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, nós estamos cada vez mais se afastando do pecado e se aproximando mais e mais à perfeição em Cristo. E o terceiro aspecto da salvação é na glorificação, aonde nós seremos livres da presença do pecado. Lá não, quando nós somos glorificados, quando nosso corpo for ressuscitado com Cristo em glória, meus irmãos, não haverá mais corrupção. Receberemos um novo corpo. E nesse novo corpo nós estaremos livres da presença do pecado que ainda há em nós. Lá nós seremos plenamente como o novo homem. Plenamente como o homem feito agora em Cristo, com a imagem de Cristo. Mas isso só acontece, meus irmãos, no dia da ressurreição final. Enquanto isso, nós estamos nesse mundo na nossa corrida, na corrida da fé, na corrida do cristianismo, na jornada e a peregrinação cristã. E o nosso texto hoje nós vamos ver a respeito disso. Nós iremos ver como o apóstolo Paulo trabalha a respeito da santificação, como esse processo na vida do crente justificado. E veremos isso, Deus nos permitindo, em 3 pontos. O meu primeiro ponto será que ainda nós não alcançamos o prêmio. Isso se dá no versículo 12 ao versículo 13, parte A. O segundo ponto é, nós estamos correndo para alcançar o prêmio. Versículo 13, parte B ao versículo 14. E o último ponto meu se dá do versículo 15 ao 16, como vários são os corredores, mas existe apenas um único prêmio. Esse é meu último ponto. Meus irmãos, o prêmio da nossa soberana vocação é o próprio Senhor Jesus. Se, como nós vimos no último domingo, a alegria do crente é Jesus Cristo. Não há outra alegria. Ele é o prêmio, Ele é tudo. É Ele que nós estamos, nele nós estamos e é a Ele que nós estamos correndo. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso hoje nesse texto. Meus irmãos, no versículo 10, o apóstolo Paulo tinha tratado o seguinte, dizendo que, olha, agora por estar justificado em Cristo, o poder da ressurreição dele habita em mim. Quando Deus nos justificou, Ele também nos ressuscitou. Essa ressurreição ela acontece espiritualmente em nós. Nós estávamos mortos, mas agora, pelo poder do Espírito, nós também somos ressuscitados. E dia após dia, os crentes vão sendo conformados ao quê? Em Cristo, na sua morte. A nossa vontade carnal, a nossa vontade pecaminosa vai sendo mortificada em Cristo. E o poder da ressurreição vai habitando em nós. O apóstolo Paulo, ele falou no versículo 11 que ele esperava a ressurreição dentre os mortos. Ele esperava ainda a glorificação. E por isso, ele vai dizer então no versículo, o versículo 12 agora, que ele não alcançou esse prêmio ainda. Perceba comigo, versículo 12 ao 13, parte A. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que as diante de mim estão. Perceba, o apóstolo Paulo fala, olha, eu ainda não julgo que eu já tenha recebido. Recebido o quê? Recebido a ressurreição dentre os mortos. Recebido ainda o prêmio. Ele não julga que tenha recebido já, versículo 12, obtido a perfeição. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava vivo ainda aqui. Nós só encontramos a ressurreição dos mortos plenamente, a ressurreição total e perfeita quando você morre. Aí sim, você já está próximo da ressurreição. Porque nós aguardaremos em alma, no paraíso, Cristo vir e retornar para nos dar um novo corpo. O apóstolo Paulo não julgava que depois que ele conheceu a Cristo e abandonou toda aquela antiga vida dele, como nós vimos, que ele agora já tinha encontrado a ressurreição, que ele já era perfeito. O apóstolo Paulo sabia que ainda ele não tinha alcançado o prêmio que Deus tinha proposto para ele. Essa ideia de prêmio, meus irmãos, que ele trata aqui como perfeição, é a glorificação. É a ressurreição dos mortos. É o que? Viver com Cristo para sempre. Esse era o desejo de Paulo. Ele já diz isso lá no versículo
1 do capítulo de Filipenses, no versículo 23, ele já tinha dito isso. Versículo 21 ele tinha dito: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 26. De um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que estar com Cristo era muito melhor do que viver nesse mundo. Paulo sabia que estar com Cristo, de fato, era o prêmio. E era para esse prêmio que ele corria. Mas ele sabia que ainda ele não tinha alcançado. Meus irmãos, a glorificação não chegou ainda. Nós ainda temos lutas porque ainda estamos nesse mundo. Ainda há natureza em nós pecaminosa que milita contra as coisas de Deus. Meus irmãos, as melhores pessoas do mundo, os melhores crentes, são prontos a reconhecer a imperfeição do seu estado presente, do seu estado ainda. Todo crente sábio, o crente mais santo, que pode buscar um grau de santidade muito mais elevado que nós, que é o caso do apóstolo Paulo. Comparar a nossa vida com o apóstolo Paulo, meus irmãos, ontem eu estava palestrando a respeito dos puritanos, eu falei que os puritanos eram como gigantes, nós como anãos. Se a gente fosse comparar então com o apóstolo Paulo, a gente era um pigmeu, nem anão a gente era uma formiga. Era um homem muito mais profundo na sua vida com Deus, comunhão com o Senhor. Meus irmãos, e mesmo os melhores homens, eles são prontos a reconhecer que ainda eles não alcançaram a perfeição. Meus irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, ainda temos uma luta diante de nós. Meus irmãos, quando recebemos a nova vida em Cristo, agora, antes nós estávamos mortos, antes fazíamos a vontade desse mundo. Agora, como recebemos a nova vida em Cristo, começa agora uma guerra santa em nosso coração. Uma guerra onde o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. E nessa luta, meus irmãos, somente um vai sair vivo. Nessa luta, somente um pode sair vivo. Essa luta é uma luta onde? Quando estamos bem, quando estamos caminhando, quando estamos caminhando em Cristo, olhando para Cristo, nós assustamos e tropeçamos e caímos. Quantas vezes acontece na nossa caminhada? Está tudo indo bem, semana após semana nós seguimos o Senhor, buscando o Senhor, e do nada vem uma tentação, e nosso coração é seduzido por aquilo, e nós caímos. E por que isso acontece? Porque ainda não alcançamos a perfeição. Meus irmãos, percebam comigo, o padrão do crente é a perfeição. Perfeição aqui pode ser traduzida de duas formas. A primeira é perfeição mesmo, no sentido que a gente já conhece, é ser perfeito. Mas também há uma tradução que pode ser, e quando a gente lê no versículo 15, perfeição lá quer dizer no sentido de ser maduro. É ser maduro. Por quê? Nós não vamos encontrar nesse mundo ainda uma vida perfeita. A única pessoa perfeita que viveu nesse mundo foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único sem pecado. Por isso que Paulo, quando fala de perfeição aqui nesse verso, ele está apontando para algo futuro. Ele está apontando lá para a ressurreição final dos mortos, quando ele não terá mais a presença do pecado. Por isso que ele diz, eu não alcancei ainda. Ainda não somos perfeitos, ainda há muita deficiência em todos nós. Como ainda nossa força para cumprir os deveres que Deus requer de nós é fraca. Facilmente nós abandonamos os mandamentos mais fáceis do Senhor. Meus irmãos, coisas pequenas, nós percebemos que ainda falhamos, erramos, deixamos o alvo. Em coisas que, muitas das vezes, pelo tempo da nossa caminhada, já era para nós estarmos muito mais maduros, fortes, mas ainda nós caímos em pecados tolos. Tolos do ponto de vista daquilo que nós fazemos, porque nenhum pecado é tolo diante do Senhor. Isso acontece porque ainda não alcançamos o prêmio, não alcançamos a perfeição. Paulo vai dizer, versículo 13, eu não julgo havê-la alcançado. Paulo não julgava isso de si. Mas muitas pessoas hoje ainda acham que já encontraram a perfeição. Prova disso? Elas deixam de lutar contra o pecado. Quando você tem uma visão que você já acha que você alcançou a perfeição, você meio que se torna vago, você se torna displicente na sua caminhada.
Quando você acha que já alcançou o que Deus quer para você, você para de buscar, para de esforçar, você para de lutar. E isso é o engano, quando nós acreditamos que encontramos já o que Deus quer para nós. E muitas pessoas acreditam que, não, eu criei em Jesus, pronto, já encontrei. Agora eu não preciso mais de nada, posso continuar, agora eu posso voltar para minha vida, fazer as mesmas coisas, porque eu encontrei Jesus. Agora que eu tenho Jesus, Jesus se torna uma cereja do bolo da vida dessa pessoa. Então agora eu tenho Jesus, agora eu posso continuar com meu coração nesse mundo. Posso continuar vivendo conforme esse mundo, porque agora eu já tenho Jesus, eu alcancei já. Meus irmãos, um verdadeiro cristão, ele não julga de já ter alcançado aquilo a qual Deus já o encontrou. É claro que nós sabemos que a salvação, quando Deus nos salva, ela é perfeita. Mas, meus irmãos, nós que somos salvos ainda estamos nesse processo. Deus vai cumprir esse processo, porque quando Ele começa, Ele termina a obra daqueles que Ele começou. Mas nós estamos nesse caminho. E nesse caminho nós não somos chamados à displicência, não somos chamados à apatia espiritual, não somos chamados a dormir, a viver uma vida sonolenta na caminhada, na corrida. Muitos de nós que estamos nessa corrida cristã, começamos a achar ou que a vida está muito difícil, e por isso nós começamos a diminuir o passo. Você começa a corrida muito bem, correndo na fé, você foge do pecado, você busca o Senhor, você é uma pessoa sempre que na sua vida demonstra a dependência do Senhor que você tem, você está sempre em oração, vigiando contra o pecado, e você começa a fazer isso por anos na sua vida. Mas vai passando o tempo, vai passando os anos, e ou por conta das dificuldades, ou por conta também dos prazeres desse mundo, você começa a diminuir a sua velocidade, o seu passo. Você que antes olhava só para o alvo, só para Cristo, você começa a olhar para as coisas à sua volta, você começa a contemplar o seu lado direito, o seu lado esquerdo. Você começa a namorar com as coisas do mundo e a sua velocidade vai diminuindo. E você vai caminhando menos. Até um ponto que você estaciona na sua fé. Até um ponto que você não está mais caminhando. Até um ponto que você sentou no chão. Você sentou no caminho. Meus irmãos, isso é muito comum. E o apóstolo Paulo fala disso. Perceba só. Se aqui ele nos mostra que a gente não alcançou o prêmio ainda, ele mostra que nós deveríamos correr para alcançar o alvo. Versículo 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo sabe que as coisas que para trás ficam pode querer ainda guiar nossos olhares, fazer que nós paremos de correr, paremos de prosseguir, e o peso dessas coisas nos pare no caminho. Muitas vezes somos como um peregrino no livro de Jambânia. Nós queremos seguir o caminho de Cristo, mas ainda nós queremos carregar sacola, os fardos desse mundo. Nós queremos carregar ainda nas nossas costas tudo aquilo que é o prazer carnal. Nós queremos seguir Jesus até um ponto. Nós queremos abandonar apenas algumas coisas para seguir a Cristo. E esse fardo que no começo você está cheio de ânimo ali para correr, em algum determinado ponto da sua jornada, da sua corrida, aquilo ali se torna um peso inimaginável. Meus irmãos, para quem está com um fardo pesado, uma palha, uma folha já pesa muito. Existe um provérbio, um ditado que diz o seguinte: quantas palhas é necessário para quebrar as costas de um camelo? Por quê? Uma palha, se você colocar uma folha de palha nas costas do camelo, não vai quebrar as costas dele. Mas se tiver um tanto de palha, uma a mais pode quebrar as costas dele. E muitas vezes a gente está querendo carregar nessa sacola nossa vida, várias e várias coisas que fala assim: não, até onde, o que me ainda me impede de correr? Não, eu posso continuar aqui porque eu estou continuando ainda. Eu consigo fazer isso, eu consigo buscar a minha vontade, buscar a vontade de Deus, eu consigo ainda fazer as duas coisas. Mas vai chegando um momento que a nossa vida começa a estagnar. Por quê? Porque nosso fardo, a nossa sacola que nós trazemos está muito pesada. Porque nós estamos olhando muito para trás. Nós estamos olhando muito para o lado. Nós estamos deixando de prosseguir para o alvo. E o apóstolo Paulo fala que ele precisa então, versículo 13, esquecer das coisas que para trás ficam. Meus irmãos, imagina só se Paulo tivesse, na sua vida agora, depois que conheceu a Cristo, retornado
as práticas dele, das melhores que tinha antes de conhecer a Cristo, nós vimos. Se ele continuasse ainda, não, agora mas eu sou um judeu ainda, mas eu tenho várias e várias honras aqui no povo judeu. Eu sou uma pessoa honrada no meio dos fariseus. Eu ainda tenho uma identidade. Eu preciso permanecer nessa identidade. O que as pessoas vão achar de mim? Eu que agora conheci a Cristo, vou ter que abandonar todas as coisas? Não. Eu tenho uma identidade ainda para me valer. As pessoas sabem quem eu sou, sabem como é a minha vida. Eu não posso deixar tudo porque agora eu conheci a Jesus. Eu vou deixar algumas coisas. Eu vou deixar de fazer os sacrifícios ali no templo. Eu vou deixar algumas práticas que eu tenho que agora eu sei que não encaixa mais com o Evangelho. Mas outras eu vou continuar na minha vida. Imagine se Paulo tivesse esse pensamento. Meus irmãos, isso iria prendê-lo. E muitas das vezes nós fazemos das nossas identidades coisas que nós colocamos tanto a nossa confiança e alegria nelas que nós falamos assim, não, eu creio em Cristo, agora eu creio que eu sou salvo através da fé, mas isso aqui ainda é muito importante para mim. Essa identidade que o mundo me dá é muito importante ainda. E meus irmãos, a Bíblia nos chama a esquecer dessas coisas. Lembremos-nos do tesouro que nós encontramos em Cristo, muito maior que qualquer tesouro desse mundo. Meus irmãos, nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar em caminhar devagar e andar devagar na fé. Não podemos nos acomodar a olhar ano após ano a nossa caminhada cristã e parece que a gente não está saindo do lugar. A gente não está crescendo espiritualmente. A gente continua na mesmice espiritual, os mesmos pecados, a mesma vida, a mesma imaturidade. Mas no mundo, nossos planos estão indo avante. Nós se conformamos com um pouco. Muitas vezes nós se conformamos a ler a Bíblia somente quando estamos no culto. Muitas vezes conformamos a ler um versículo da Bíblia por dia. Nós conformamos em uma santidade apenas exterior. Ah não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu sou um bom trabalhador, isso basta. Não é isso que é ser crente, não? Meus irmãos, isso é muito pouco. O Senhor nos chama para algo muito mais radical. Esquecer das coisas que para trás ficam, meus irmãos, é você esquece dessas coisas quando você está olhando somente para Jesus. O nosso objetivo é ser perfeito. O nosso objetivo é a glorificação. Nosso objetivo é estar com Cristo. E tudo aquilo que pode nos embaralhar no nosso caminho, todo pecado que nos assedia, todo pecado que nos tira do alvo, meus irmãos, nós temos que, pela fé em Cristo Jesus, abandonarmos essas coisas. Por quê? Porque muito melhor é Cristo que o pecado, muito melhor é Cristo que esse mundo. Muito melhor é a identidade que nós temos em Cristo que as identidades que o mundo pode nos dar. Precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. E precisamos, o apóstolo Paulo vai dizer, avançar para as que diante de mim estão. Meus irmãos, aqui não cabe apatia, como eu disse. Deus nos chama a se esforçar na nossa caminhada. Meus irmãos, um grande erro é você acreditar que porque é graça, porque tudo é de graça, porque tudo é pela graça, você não precisa se esforçar. Isso é um grande erro. Meus irmãos, um teólogo já disse que graça não é contrário a esforço, graça é contrário a mérito. Você não merece. Você não faz por onde merecer. Mas nós somos chamados a nos esforçar na caminhada cristã. Não foi isso que nós aprendemos em Filipenses capítulo 2, versículo 12? Onde o apóstolo nos diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Meus irmãos, nós somos chamados a avançar, a desenvolver a nossa salvação, a confirmar dia após dia a nossa eleição em Cristo Jesus, a salvação. E nós confirmamos isso como? Através dos frutos, meus irmãos. Você quer saber se você tem uma verdadeira fé? Primeiramente, a verdadeira fé olha para Jesus Cristo e descansa nele. É a primeira marca da fé. Se você não descansa em Cristo Jesus, meus irmãos, para a sua salvação, você precisa arrepender. Você precisa olhar para ele. Não adianta nada você fazer um tanto de coisa se você não descansa nele para a sua salvação.
Mas o fruto de descansar em Cristo para sua salvação, o fruto da fé, meus irmãos, ela mostra numa vida que cada vez mais, olhando para Cristo, é transformada à imagem e semelhança dele. Então o fruto da verdadeira fé, nós vamos ver em nossas vidas o quê? Nosso amor crescendo mais e mais por Deus. Quando nós estamos avançando, nós percebemos na nossa vida o crescimento do amor a Deus. Nós percebemos que cada vez mais o nosso coração vai sendo conformado, moldado em toda a vontade de Deus revelada na palavra. Nós vamos vendo áreas de nossas vidas que antes eram totalmente distantes, contrários dos preceitos da vontade de Deus, sendo cada vez mais conformadas. E isso porque o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos modelando a imagem de Cristo. Nós vamos vendo também em nossas vidas, quando nós temos a fé verdadeira, que também o nosso amor pelo próximo vai aumentando. Você começa a amar o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Você começa a amar melhor sua família, mais sua família. Você começa a amar pessoas distantes. E você ama até seus inimigos. Por quê? Porque você aprende com o Senhor. Você aprende com aquele que é misericordioso. Se nós podemos ter em vista o que é a santificação, santificação é crescer em mais amor por Deus e mais amor por Cristo. Isso é muito mais profundo, muito mais radical do que a gente ter uma lista de regras. Faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Não é à toa que quando nós pegamos os 10 mandamentos, que é aquilo que o Espírito Santo cria em nosso coração para que nós sejamos moldados a ele, moldados aos mandamentos de Deus, você pode ver que o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que os mandamentos se resumem no quê? Em amor. Os mandamentos são mandamentos de amor. Não são regras, regrinhas. Porque essas regras não têm poder. Meus irmãos, precisamos entender que nós estamos correndo. E se estamos numa corrida, meus irmãos, nós temos que esforçar para que corramos ao alvo. Mas olha só, perceba bem, versículo 14, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala: eu prossigo para o alvo, mas o prêmio vem do Senhor. É o Senhor que dá o prêmio. O prêmio vem dele. Você não alcança o prêmio porque você correu, mas porque foi Deus que deu. É o prêmio da soberana vocação. Nós só corremos porque Deus nos vocacionou para essa corrida. Ninguém pode entrar nessa corrida se antes Deus não colocar ele nessa corrida. A corrida acontece quando Cristo nos regenera. Nós que antes estávamos fora da corrida, contrários, Deus nos coloca nessa corrida. E se Deus te colocou nessa corrida hoje, se você hoje tem caminhado com Cristo, meus irmãos, o prêmio que te espera é um só. O prêmio é o Senhor Jesus. Esse prêmio está em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer. Perceba só, o versículo 12, ele termina dizendo, a parte B do versículo, falando o seguinte: o que também fui conquistado por Cristo. Primeiramente, se o apóstolo Paulo está buscando a perfeição, se está buscando conquistar aquilo para qual ele foi o alvo, o prêmio, é porque ele foi conquistado por Cristo. Meus irmãos, nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Nós só estamos em Deus hoje porque Ele antes nos escolheu. Nós somos conquistados por Cristo. Foi Cristo que veio ao mundo. Foi Cristo que veio e deu sua vida. E é através do Evangelho de Cristo que nós somos libertos. Encontramos perdão dos nossos pecados. Perdão da antiga vida. Perdão dos caminhos miseráveis que nós andávamos. Mas Cristo não é apenas o que nos conquista. Ele também é o prêmio. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo é tanto nos que nos conquista, como também a finalidade da nossa salvação, a finalidade da nossa corrida. Meus irmãos, nós corremos porque o prêmio de tudo isso é Jesus. É você estar vivendo com Ele para sempre. É viver com Ele por resto da eternidade. Se achamos que como estamos hoje, já está bom, meus irmãos, há um grande problema nisso, como nós já temos visto. Porque o cristão, quanto mais ele tem comunhão com Cristo, mais ele percebe os seus pecados,
mais ele percebe que ele está ainda necessitado da graça de Deus, mais ele percebe que ele precisa continuar correndo para o alvo da soberana vocação. É como um cômodo sujo. Meus irmãos, se tiver a luz apagada num cômodo escuro, você não vê muita sujeira. Mas basta você acender a luz, você começa a ver sujeira aonde você não enxergava antes. Isso acontece conosco quando nós cremos em Jesus. Essa luz acendeu dentro do cômodo da nossa vida. E agora, meus irmãos, há poeira. Mas quanto mais essa luz ilumina a nossa vida, mais nós percebemos sujeira. Quanto mais nós levamos a luz em cantinhos da nossa vida, mais nós percebemos que tem coisa suja que precisa ser limpa. Por isso que nosso chamado é de avançar. Por isso nós somos chamados a não nos apegar ao passado, não nos apegar à antiga vida. Somos chamados ao quê? A viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Porque nós temos um prêmio. Esse prêmio é o Senhor. E nós estamos correndo para alcançar esse prêmio. O apóstolo Paulo vai dizer então no versículo 15 ao 16 algumas exortações a respeito dos cristãos. Ele diz o seguinte para aquela igreja e para nós: todos vós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, quando ele diz todos que somos perfeitos, ele está querendo dizer, como eu disse, da maturidade. Aquela igreja de Filipos era uma igreja madura. Era uma igreja que o apóstolo Paulo louva eles pela vida e o testemunho de fé que eles estavam andando. Mas eles precisavam também de ser mais e mais santificados. E por precisar mais disso, Paulo chama eles de ter o mesmo sentimento. Qual sentimento? O sentimento de que, olha, ainda não cheguei no alvo. Eu preciso ainda correr para Cristo. Eu preciso ser amoldado pela palavra. Eu preciso ainda, pela graça de Deus, me sujeitar a toda Escritura. Meus irmãos, nós devemos buscar dia após dia a santificação em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida interior, buscando a palavra de Deus, buscando uma vida de oração, uma vida de piedade, buscando cada vez mais uma consciência da vontade do Senhor. Precisamos também buscar a santificação do Senhor na nossa família, na nossa casa. Meus irmãos, a nossa casa deve ser uma casa que glorifica o nome de Deus. Nós devemos buscar que o nome do Senhor seja conhecido na nossa casa. A palavra do Senhor seja regra de fé na nossa família. Precisamos ter o mesmo sentimento também quando nós pensamos na nossa vida pública. Nosso trabalho, nossos afazeres. Meus irmãos, devemos ter o mesmo sentimento. Esse sentimento do quê? De buscar perfeição em tudo. Porque o propósito da vida do crente é qual? Se não glorificar a Deus, viver para a glória dele e fazer o nome dele glorificado. Nós devemos não apenas contentar de glorificar a Deus, mas fazer que também outras pessoas glorifiquem o nome de Deus. E por isso o apóstolo Paulo nos chama a ter esse mesmo sentimento, chamou aqueles irmãos. Por quê? Os falsos mestres, como nós vimos no último domingo, estavam ali tentando tirar esse fundamento da vida daqueles irmãos. Tentando fazer que eles voltassem ao falso ensino, voltassem à antiga aliança, voltassem às cerimônias e, portanto, perdesse o alvo que é Jesus. Portanto, perdesse a alegria que vem de Cristo. Meus irmãos, quando perdemos o alvo que é Cristo, nós não vamos conseguir de fato caminhar nesse mundo com a verdadeira alegria. Quando não estamos olhando para Cristo, a corrida vai ser um grande e pesado fardo. Tudo vai ser difícil, tudo vai ser incômodo, tudo vai ser algo que nosso coração não quer, não deseja. Quando eu perco Cristo, quando eu perco o Evangelho, quando eu perco que o prêmio é Jesus, e eu só estou caminhando porque hoje eu fui justificado, eu só estou caminhando porque o Espírito Santo está atuando em mim, e é Deus que me fortalece, é nele que eu encontro a minha força.
Meu irmão, quando eu perco esse entendimento e acho que é pelo meu esforço somente, que acho que é pelo que eu faço, é pelas algumas práticas, meus irmãos, o fardo cresce. E mais do que apenas diminuir a caminhada, nós perdemos o alvo, nós olhamos para as outras coisas. E se não estivermos olhando para Cristo, nada faz sentido para que mantenha você firme na caminhada. Nada vai fazer você continuar. Pessoas que abandonam a caminhada cristã, meus irmãos, os apóstatas, foi porque eles pararam de olhar para o Senhor Jesus. Eles olharam para outras coisas. E essas coisas não podem trazer alegria. Não podem trazer que na vida deles que eles perseverem no seu correr, na sua corrida. Por isso que nós lemos em Provérbios 4, versículo 23, que nós devemos agora, quando temos a regeneração, guardar-nos no nosso coração. Guardar o coração é o quê? Buscar ter nosso coração sempre cativo ao Senhor. Guardar nosso coração das influências mundanas. Para que nosso coração possa dele fluir fontes de água viva, fluir fontes do Espírito, da Palavra. Precisamos guardar nosso coração dos assédios desse mundo. Porque se nosso coração não for guardado, se nosso coração for cativado por outras coisas, pelos amores desse mundo, meus irmãos, nós não iremos caminhar, nós não iremos avançar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, todos que somos perfeitos tenhamos esse mesmo sentimento. Meus irmãos, o dia vai chegando. E quanto mais nós caminhamos em Cristo, mais o dia vai chegando. E aquele grande dia virá, onde veremos como Ele é, onde não teremos mais o pecado em nós, onde receberemos um novo corpo. Perseveremos, meus irmãos, nesse caminho. E o apóstolo Paulo diz, porventura se pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Isso é o quê? Meus irmãos, o alvo tem que ser Jesus. Se eu olho para Jesus, eu olho para a palavra de Deus, as outras coisas, Deus vai me esclarecendo, a luz dele vai iluminando. Quando eu estou olhando para Jesus, cada vez mais a minha vida, a santificação vai permeando a minha vida. Não é à toa que quando nós lemos lá em Provérbios 4, no versículo 18 fala, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eu vou olhando para Jesus, quanto mais eu me mantenho nesse caminho da santificação, cada vez mais Deus vai clareando, esclarecendo, cada vez mais a minha vida naquilo que era contrário à palavra de Deus vai sendo moldada e modelada por ela. Quanto mais eu me submeto à ação do Senhor, submeto à autoridade da palavra, submeto ao Espírito, não buscando o entristecer. Quanto mais eu busco morrer para o pecado e viver para a justiça, mais e mais a minha vida vai sendo moldada e o Senhor vai me clareando aquilo que eu devo fazer. Muitas vezes nós começamos a nossa caminhada e começamos, por conta de curiosidades, por conta de outras coisas, nos preocupar com coisas periféricas na fé. Você começa a caminhada e você quer saber, nossa, o que significa Apocalipse? Como? Nossa, eu quero entender Apocalipse. Meu irmão, nada contra você entender Apocalipse, nada contra entender lá Levítico. Mas às vezes nós olhamos para coisas periféricas enquanto deveríamos olhar para coisas centrais. Quanto a gente deveria procurar saber o que eu tenho que fazer cada dia mais para me parecer com Cristo? O que eu devo cada dia mais fazer para conhecer a vontade de Deus para a minha vida hoje? Para eu conhecer mais a palavra? O que eu preciso fazer para crescer na vida de oração? Não, mas a gente para os pontos periféricos. Você quer... Nossa, eu tenho cheio de curiosidade. Ah, Axel, Adão tinha umbigo? Meu irmão, vai orar, vai ler a Bíblia. Vai aprender o Evangelho. Não, mas é as curiosidades alheias, né? Se Adão tinha umbigo. Meus irmãos, se nós estamos com um alvo, com um foco, que é Jesus, a palavra de Deus, a verdade, cada vez mais vai inundando nossa vida. Se eu pegar a minha vida 7 anos atrás, várias áreas da minha vida, espirituais, áreas comuns da minha vida, meus irmãos,
Nesses 7 anos, como eu já cresci e mudei. Deus foi clareando ao longo da caminhada. Pecados e práticas que para mim, no começo da minha caminhada de cristão, não tem nada a ver isso. Tranquilo. Dá para continuar sendo cristão e fazendo essas mesmas coisas. Quanto mais eu caminhava com Cristo, mais e mais eu fui aprendendo. E a luz de Cristo foi iluminando. Quando eu aprendo, e cada mais eu estou com um alvo em Jesus, o tempo da televisão, como eu falei antes, que alguém tem que fazer uma regra para você, né? E antigamente era isso. Eu começo a aprender. Poxa, nem tudo me convém assistir na televisão mesmo, não. Tem programas aqui, tem séries, tem filmes. Isso aqui não me convém mesmo, não. E eu vou abandonando coisas, não como que porque alguém me deu uma lista. Olha, você quer ser crente? Faça isso, faça... Não, mas porque a palavra de Deus está iluminando a minha vida. E eu vou percebendo mais e mais o que de fato é bom, que é útil, que é verdadeiro, e o que de fato é futilidade. O que de fato realmente me leva a me aproximar do pecado, e não de Cristo. Então, quanto mais e mais eu estou sendo santificado, a luz do Senhor vai brilhando na minha vida. Então, nós temos que ter como alvo, meus irmãos, se nós estivermos olhando para um tanto de coisa, meus irmãos, hoje é dia da gente olhar para o Senhor Jesus. É dia de pararmos de olhar para coisas alheias e focar no alvo, em Cristo. É buscarmos Jesus, buscarmos as coisas do alto, porque é lá que a nossa vida está guardada. É dia de entender que, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o que Deus já tem feito na nossa vida, nós precisamos viver de conformidade com essas coisas. Muitas vezes nós queremos saber tudo, mas a gente já viveu o básico que a gente já sabe da fé. A gente quer saber o profundo e oculto. A gente se esquece do essencial. Uma música antiga de criança falava assim, olha, você quer crescer na vida, na fé cristã? Leia a Bíblia e faça oração. Que é uma coisa basilar da nossa vida. Se você quer ser um cristão, sem oração e sem leitura da Escritura, meus irmãos, não tem como crescer. Mas aí não, a gente quer conhecer tudo. A gente vamos estudar sobre tudo. Eu não estou sendo contra estudo. Para mim, estudo é coisa muito importante. Mas a gente quer estudar sobre tudo. Como pensar política da maneira cristã. A gente quer estudar sobre tudo. Como pensar... Nossa, eu quero entender a filosofia cristã. Meus irmãos, você está olhando para o básico? Você está olhando para o essencial? Você está olhando para o alvo? Essas outras coisas estão vindo porque você está olhando para Jesus? Ou porque você está tentando compensar seu coração nessas coisas? Meus irmãos, sem Cristo, se não for olhando para a soberana vocação, o prêmio, a coroa que nos está proposta nele, meus irmãos, essas outras coisas vão nos seduzir. E essas coisas vão nos atrapalhar. E essas coisas vão nos frear. E se você não for de Cristo, se você não pertencer a Ele, essas coisas serão acumuladas na sua vida para a sua maior condenação. Porque você recebeu um tipo de luz. E você negou essa luz. Porque muitas pessoas que dizem que conheceram a Cristo se alegraram com Ele. Os prazeres desse mundo os cegaram. E essas pessoas, eles seguiram mais os prazeres. E eles foram afastando de Cristo. E foram afastando de Cristo. A semente não caiu na terra. Ela ficou entre os espinhos. E essas pessoas, com o passar do tempo, abandonaram a Cristo. Outras, por conta das dificuldades, por não estar olhando para o alvo, não estar olhando para aquilo que Cristo é, as dificuldades da vida, foram também diminuindo, foram também cegando, e ele afastou-se de Cristo. Meus irmãos, andemos olhando para o Senhor Jesus, olhando para o alvo. Se você for um de Cristo, que a justificação aconteceu no seu coração verdadeiramente, genuinamente, meus irmãos, Deus irá te disciplinar. Porque Ele não permitirá que nada nesse mundo atrapalhe a sua corrida. E às vezes a disciplina de Deus é para tirar alguma coisa que é muito importante para você. Para que você olhe para aquilo que é mais importante. Quantas vezes nós fazemos um ídolo, colocamos nossa alegria e esperança nisso, e Deus, sabendo que nós estamos fazendo aquilo um ídolo, Ele tira aquilo de nós.
Pode ser um trabalho, pode ser família, porque você faz aquilo de um ídolo no seu coração. E Deus, o seu povo, Ele disciplina, porque Ele disciplina quem Ele ama. Ele quer nos disciplinar para que nós continuemos firmes no caminho da graça. Meus irmãos, não importa quanto tempo você é cristão, e não importa a que ponto você esteja em sua jornada cristã, você deve estar sempre se esforçando para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Nenhum de nós atingiu esse alvo ainda. E todo crente tem muito ainda que amadurecer. Meus irmãos, nós que convertemos, os que convertem a Deus, ainda não conseguem obedecer perfeitamente ao Senhor. O catecismo ortodoxo vai dizer que nessa vida, mesmo os mais santos têm somente um pequeno começo dessa obediência, da obediência que Deus requer de nós. Entretanto, com toda a seriedade de propósito, eles começam a viver de acordo com os mandamentos de Deus, e não somente com alguns deles. A caminhada cristã vai nos conformando à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. O Espírito Santo vai fazendo isso em nós. Ele vai fazendo que cada vez mais nossa vida se conforme. E o crente, ele busca com seriedade esse propósito. Porque nós lemos em Apocalipse, essa é a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos e a fé no Senhor Jesus. Perseverar, meus irmãos. Nós estamos numa jornada, numa corrida. Nós estamos numa corrida. E o alvo dessa corrida é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, para nós, penúltimo texto para a gente ler e nós finalizarmos. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 27. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm por um só, mas não sabeis vós que todos que correm no estádio, na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Meus irmãos, nós corremos com uma meta, nós corremos como um alvo, nós lutamos nessa vida e não dando soco ao vento. Nós temos um alvo e é Jesus. E nessa caminhada que nós estamos, nessa corrida que nós estamos, nós somos chamados, mortificando a nossa carne, mortificando os prazeres da carne, mortificando aquilo que é contrário ao Senhor e à sua palavra. Continuar firmes, olhando para o alvo e correndo a Cristo. Tudo, meus irmãos, tudo é por Cristo. O tudo da nossa vida é Cristo. É por Ele que nós somos alcançados, é por Ele que nós prosseguimos, e é Ele que é o nosso prêmio. Então hoje, nessa noite, suplique a Cristo. A Bíblia fala que se nós pedirmos Ele em oração, sendo segundo a vontade dEle, Ele nos concede. Se te falta ânimo, se te falta força, meus irmãos, clame ao Deus da graça. Clame a Deus que possa te conceder mais força e graça. Clame a Deus para que Ele possa te desembaraçar daquilo que tem te prendido nesse mundo. Que Deus faça que você possa avançar para o alvo. Que Ele faça que seus olhos sejam fixos nele. Hebreus no capítulo 10, versículo 35 ao 39, último texto. Nos é dito, 35 ao 39.
Não achou? 35 diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém. Meus irmãos, continuemos firmes, perseverantes no Senhor, firmes para o alvo, sabendo que Cristo Jesus irá vir ao nosso encontro. E aquele dia que nós encontrarmos Ele, encontraremos o prêmio da nossa soberana vocação, e viveremos com Ele para sempre. Nada que esse mundo tentou te oferecer se comparará com aquele grande dia, onde você estará com Ele para todo sempre. A caminhada cristã não é uma viagem sem destino, não é um rumo desconhecido. Nós temos um alvo, nós temos um rumo. Persevere e não se esqueça do seu destino. Oremos ao Senhor. Deus gracioso e bendito. Ó Deus, é Tu que pode no nosso coração santificá-lo, nos fazendo mais e mais se parecer com Seu Filho. Senhor, nós Te confessamos que por muito, várias e várias coisas prendem a nossa atenção, várias e várias coisas tentam nos seduzir. Os nossos amores, Senhor, muitas vezes estão presos ainda a este mundo. E nossos olhos se fixam não nas coisas do alto, não no prêmio, mas nas coisas da terra. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa nossos pecados. Ensina-nos o Teu santo caminho, Senhor. Guia-nos na Tua vontade. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui presente. Tu sabe aquilo, ó Deus, que tem sido a luta. Tu sabe aquilo, ó Deus, que tem sido a dificuldade para abandonar, para continuar caminhando e correndo na caminhada da fé. Mas eu peço, ó Deus, ao Senhor, que possa, segundo o Teu querer, livrar, ó Deus, os Seus filhos daquilo que o dificulta, para que ele possa, Senhor Deus, olhando para Jesus, correr, avançar, que ele possa dia após dia, quanto mais nós se aproximarmos do Senhor, mais e mais a Sua luz, Senhor Deus, brilhe em nós. Quanto mais nós chegarmos perto de Ti, mais e mais, ó Deus, a Sua luz mostre-nos tanto quem o Senhor é, como também aquilo que nos tem aprendido ainda, para que nós abandonemos e continuemos firmes. Abençoe, Senhor Deus, os Seus santos, com a Sua graça, para que eles perseverem para a Tua glória. Senhor, abençoa-nos nessa semana. Guia-nos, Senhor Deus, em todas as coisas. Abençoe que em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida diária, nós possamos, ó Deus, buscar mais o Senhor. Buscar conhecer mais o Senhor na Sua palavra. Livra-nos, ó Deus, das futilidades. Livra-nos, Senhor Deus, da acomodação espiritual. Livra-nos, ó Deus, da apatia, da incredulidade, de tudo aquilo, ó Deus, que tenta nos fazer frear, nos fazer parar, nos fazer acreditar que o caminho é a nossa casa. Conduz, ó Deus, o coração de cada um dos Seus a Cristo. Que na nossa vida, a nossa maneira de viver reflita, Senhor Deus, que o nosso prêmio